Esse é mais um programa Ateus em Curitiba Conversa. Apresentando hoje a mesa, vocês já conhecem, Carolina de Conto. E eu, William, primeiro dia, reconhecido por ser um pouco pastor da comunidade. Brincadeira. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de fazer uma breve apresentação de quem somos, né? Somos o programa Ateus em Curitiba Conversa, uma iniciativa que partiu da comunidade do Orkut Ateus em Curitiba, e uma comunidade que faz bastante iniciativas, como doação de sangue, que a gente doou semana retrasada, né? Retrasada, isso. Daqui a 3 meses vamos doar de novo, né, em função das mulheres. Os homens podem doar em 2 em 2. Nós também promovemos diversos encontros, e inclusive o próximo vai ser agora dia 19 de março. Quem quiser mais informações pode entrar na comunidade e pode participar. Afinal de contas, os churrascos costumam ser bem divertidos e você conhece muita gente legal, tal como eu. E mais alguma coisa, William? Basicamente é isso. Dia 19 agora nós teremos um churrasco para quem quiser conhecer. E assim, a comunidade é formada por pessoas que são de ateus em Curitiba e que se divertem por se encontrar. Basicamente, ateus e... Tá, se tiver algum religioso a fim de aparecer, converse, por favor. E são pessoas que têm os seus próprios interesses e suas vontades. É só brincadeira, questão de pastor. Porque até recentemente, conversando, existia uma certa polêmica com uma tal de Érica, não é? Ah, sim. Que você ia comentar alguma coisa? Não, na parte dos comentários eu faço minha intervenção nesse assunto. Não, pode falar agora, se quiser. Mas antes eu gostaria de reiterar, né, nossos contatos. Através do Skype nós temos o usuário Ateus em Curitiba, tudo junto. E o MSN, vocês podem mandar pergunta ateus.em.curitiba@gmail.com. Então, a respeito dos comentários, né, e da repercussão que o nosso programa tem recebido, eu gostaria de agradecer às diversas mensagens de incentivo, especialmente ao Biscoito, que tem voluntariosamente postado os vídeos no YouTube. Que tem postado aí no YouTube todos os nossos vídeos. Gostaria também de agradecer a todos que incentivaram e, assim, agora pessoalmente eu gostaria de direcionar... Só um minuto, temos uma mensagem. Então, gostaria de reiterar aí que, Érica, você fez alguns comentários, os quais, né, foram bastante comentados por todos nós. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o Mene não é nosso pastor. Nós não precisamos de um líder intelectual para conduzir esse programa. Tanto que, como terceiro programa, nós estaremos aqui. Mene não participará do 4º programa, provavelmente. Uma boa oratória não significa liderança, certo? Então, pelo fato de ele ter uma melhor oratória que a gente, não vai significar que ele é o nosso líder. E gostaríamos de dizer que a gente está participando desse grupo, principalmente porque a gente gosta, porque é uma coisa gostosa de se fazer. É gostoso de se conhecer, de se conversar com pessoas até, que de certa forma acaba até pensando um pouco como você, brincando, participando das atividades. Então, é uma coisa interessante de se fazer isso daí. E também a gente gostaria de dizer assim que nós não copiamos o ônibus inglês na nossa iniciativa. Se você se manter bem informada, tem um programa americano chamado Atheist Experience, o qual tem 2 apresentadores que vão discutindo sobre diversos temas e cujo formato nós realmente copiamos. Mas por que copiamos? Porque achamos que é uma iniciativa positiva, uma iniciativa que promove o debate. Algo que funciona. Não uma iniciativa que vai prometer comentários intolerantes. Pelo menos da minha parte eu pretendo ser tolerante, desde que o debatente também se propõe a ser tolerante.
Ao invés de dizer que somos igreja, não somos, porque não estamos batendo na porta de ninguém. Você veio assistir o nosso programa por livre e espontânea vontade. Então, se você acha que a gente está provendo algum tipo de proselitismo religioso, não assista o canal. Certo? Enfim, acho que me desdobrei demais sobre esse assunto, né? Acho que vamos para o tema do programa, né? Laicismo. Por que a discussão de um Estado laico não continua tão importante? Eu acho que a gente deve começar esse programa, então, falando da conceituação. Se o William começa aí falando sobre isso, que tem recado aqui no Sky. Basicamente, Estado laico. Estado laico não é o que alguns religiosos gostam de chamar de Estado ateu. Não, algo completamente diferente disso. É Estado neutro perante as religiões, que não promove ou atrapalha nenhum tipo de credo ou pensamento religioso, segundo a definição do Observatório do Laicismo do Estado. Não é Estado ateu, muito menos Estado antirreligioso, como diversas pessoas, como diversas opiniões religiosas costumam pintar. Não, Estado laico não se envolve com isso daí. Não é comunismo, ateísmo, nada disso. Não é Estado confessional com religião. A questão é a seguinte, por que a gente fala que o Estado laico não é um Estado ateu? Porque o que acontece? Durante o regime comunista, pregava-se, o Estado era antirreligioso oficialmente, ou seja, você não tinha uma religião, você tinha inclusive mecanismos de impedir a religião. Países como o Afeganistão, inclusive, já foi um Estado ateu, a Albânia já foi Estado ateu também, inclusive foi declarado como ateísmo enquanto não religião oficial do Estado. Na Rússia você tinha muito católicos ortodoxos, então era bastante complicado você prover essa não religião, mas em todo caso, o Estado laico não é isso. O Estado laico é uma neutralidade, uma isenção de posicionamentos perante as religiões. E isso é que eu particularmente defendo um Estado laico. Para mim, seria, obviamente, dentro de um contexto democrático. Para mim, se fosse para exprimir a minha vontade pessoal, tal como muitos religiosos têm a intenção de fazer, eu optaria por um Estado ateu, óbvio. Para mim, o Estado não tem, se fosse para a minha vontade pessoal, não teria por que ter religião, não teria por que ter o Deus seja louvado numa nota de R$20. Deus não existe, certo? Mas, como vivemos num Estado laico, o qual é tolerante com as manifestações religiosas, quem sou eu para dizer não quero manifestações religiosas? Eu acho que a democracia e o ateísmo não caminham nesse sentido, não caminham numa imposição antirreligiosa. Embora as pessoas têm os direitos de fazer as opiniões religiosas, é como aquele comentário, de certa forma, que pode, com todo respeito, como é feito, de eutanásia intelectual. As pessoas têm o direito delas pensarem, de crerem no que elas quiserem, contanto que não passem do limite do direito dela, contanto que não infrijam a lei, não ofendam quem pensa diferente, não achem que Deus seja justificativa para passar dos limites e machucar quem quer que seja. Deus não serve, não é justificativa para se passar dos limites. E o Estado laico é aquele que vai garantir, nós não estamos envolvidos com nenhum tipo de religião. Todos são livres para fazer o pensamento religioso que desejarem. Ou se não quiserem ter nenhuma religião, também são livres. E quando você promove um Estado não laico, para não dizer assim, para não dizer o Estado confessional, o Estado confessional, no caso, seria o Estado que adota uma religião, o Estado no qual a religião é pré-requisito para que você tenha direitos plenos. Né? Quando o Estado adota uma posição não laica com relação ao nesse sentido, você acaba promovendo um grupo de pessoas e acaba automaticamente excluindo uma parcela da população. E uma postura democrática não é ditadura da maioria. Uma democracia não se constrói dessa maneira. Uma democracia se constrói através do poder, como fala-se, poder do povo. Você tem que ouvir a voz do povo.
E nós sabemos como, na prática, discursos são bem diferentes do que acontece realmente. Segundo o artigo 19 da Constituição Federal, o Brasil é um Estado laico. Segundo o artigo 19, o Brasil não deveria promover nenhum tipo de religião, não deveria atrapalhar, ser neutro perante elas, nem promover nem atrapalhar nenhuma. Bem, sabemos na prática que não é. Existe, por exemplo, aquela campanha muito boa da ATEA com relação à retirada de crucifixos em prédios públicos, não só da ATEA, um monte de outras pessoas embarcaram na campanha. Existe a questão do dinheiro, que tem uma frase confessional demais para religião, que, não sei se todos os ateus pensam da mesma maneira que eu, mas é uma frase que me ofende. Eu não gosto de ver aquela frase no dinheiro, eu não acho aquela frase de bom gosto, adoraria que fosse retirado, não só pela frase em si, mas pelo que ela representa, pela demonstração do poder que a religião tem de conseguir se envolver e passar do que a própria Constituição Federal está proibindo. É uma coisa que não deveria acontecer. Então a gente percebe que existem várias violações à laicidade. Não vejo, não lembro, e se alguém souber de alguma, por favor, comunique com a gente, alguma violação restritiva às religiões. Assim, religiões, principalmente a católica. Mas eu conheço violações que incomodam a nós ateus. Então, de certa forma, se há algum grupo que tenha atualmente que defender um pouco essa laicidade, tem sido o grupo de ateus, de pessoas sem religião, e até mesmo outras minorias religiosas que se sentem perseguidas, o pessoal candomblé, o pessoal de outras religiões afrodescendentes. A laicidade, querendo ou não, ela agrada para todo mundo. Existe um comentário que é interessante, que até é presente no discurso de posse de campanha do presidente Obama. Se nós não formos pegar a laicidade, se nós formos pegar um Estado teólogo, como é que é? Um Estado teocrático, confessional, cristão, iremos pegar o cristianismo de quem? Iremos pegar um cristianismo católico, em que coloca imagens de santa, figuras de santa em todo lugar pelo Brasil, incomodando inclusive os evangélicos? Ou iremos fazer o contrário? Pegar um Brasil evangélico e tentar esconder essas imagens de Deus, essas imagens de Jesus, que segundo alguns evangélicos você não pode fazer ídolos, você não pode fazer imagens para adorar. Vamos demolir o Cristo Redentor, por exemplo, para alegrar esse grupo de evangélicos? E se a gente não vai pegar vantagem nem para um nem para outro? Por que então a gente já não deixa de uma vez o laicismo completo, sem se envolver com nenhum tipo de cristianismo? Retira de uma vez o Deus seja louvado? Porque, querendo ou não, pega por um islâmico, seria Alá seja louvado. Pega por uma pessoa politeísta, como um hindu, ou alguma religião indígena, que não tem essa figura central de um Deus, não é só a gente que está sendo ofendido com esse tipo de declaração. Vários outros grupos religiosos são. Então, não é só uma demanda nossa. Mas, sim, nós, atualmente, segundo algumas pesquisas, o grupo dos 100 religiosos no Brasil é o terceiro maior grupo, atrás dos católicos e dos evangélicos. 100 religiosos, incluindo os que acreditam em Deus, mas não têm religião, agnósticos e ateus. E, querendo ou não, o grupo que acaba tendo que assumir um pouco a linha de frente nesse quesito acaba sendo a gente. Pelo nosso tamanho de grupo de pessoas e pelo nosso poder em relação ao que a gente pode fazer. Para falar bem a verdade, com relação à luta pela laicidade do Estado, existem, geralmente as minorias religiosas costumam ser adeptas a isso. Porque elas percebem que, em função do passado, da história brasileira, passado e presente, né, a gente pode dizer, existe uma promoção velada do catolicismo especificamente. Por quê? Porque em 2008, se não me engano, foi feita uma concordata. Uma concordata, para quem não sabe, é um acordo bilateral entre um país e a Santa Sé, ou seja, o Vaticano. Foi feito esse acordo entre o Brasil e o Vaticano, que instituiu uma série de, como é que eu posso dizer, não diria privilégios, porque aí estaria medidas.
estaria, digamos, ferindo a Constituição